comigo, texto da Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Leremos do verso 2 até o verso de número 9, assim nos diz a palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos mais uma vez, irmãos. Deus nosso Pai, Senhor nosso, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido, ó Deus, uma sombra para o cansado. Tu tens sido consolo para o Teu povo que chora, entristecido, primeiramente por seus pecados. Depois, ó Deus, pelas muitas labutas deste mundo caído, o mundo quebrado. Mas o Senhor é fonte, Senhor. Tu és aquele que nos consola em tempos difíceis. Tu és aquele que nos chama para perto de Ti, para Te adorarmos, para Te glorificarmos e para aprendermos de Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Nós vamos a Ele para termos todos os nossos cuidados, ó Deus, transformados, para ter a nossa mente transformada, para ter o nosso coração cada vez mais próximo de Ti. Que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração. Abra os olhos do nosso entendimento para vermos as realidades, as verdades do Teu reino aqui nesta palavra. E que nós venhamos a amar mais a Tua palavra e a Cristo e a Tua igreja todos os dias da nossa vida. Se nós oramos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, muito conhecida da igreja, muito lida durante as liturgias por ter tantos textos excepcionais e maravilhosos para a nossa edificação. Textos estudados nos seminários por causa da densidade teológica, mas também lidos em devoção, em comunhão com Deus, porque eles nos trazem a realidade de duas coisas fundamentais para a nossa vida, que é a alegria cristã, que é um tema que aparece 16 vezes na carta aos Filipenses, e a outra é o pensamento cristão. C.S. Lewis dizia que o cristianismo exige o uso do cérebro. E John Stott escreveu um livro chamado Crer é também pensar. E é um segundo tema que aparece aqui constantemente na carta. É o pensamento, aquilo que você pensa. O livro de Provérbios diz que assim como o homem cogita no seu coração, assim ele é. Você é aquilo que você pensa. Então, nós, enquanto cristãos, somos chamados a ter uma mente renovada, uma mente transformada. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões do Deus vivo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E deixem-se ser transformados, vou fazer uma tradução livre aqui, pela vossa mente. Não vos amoldeis ao mundo, não deixe a mente de vocês se amoldar ao presente século, não deixe o pensamento de vocês se amoldar culturalmente ao presente século, porque o presente século é mau. O apóstolo João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Que há no mundo? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida.
E eu já vos afirmei que aqueles que fazem a vontade do mundo vão passar com o mundo. Então, como disse John Bunyan, deixe o mundo passar, para que você não passe com ele. Ele também disse que é melhor você ter o mundo inteiro como inimigo e Deus como amigo, do que ter o mundo inteiro como amigo e Deus como inimigo. Então, a nossa mente, ela precisa ser cativada pela palavra. Inclusive, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 10 da segunda carta, ele diz que ele se levanta com intrepidez para pregar o evangelho, não com armas carnais, não com uma militância carnal, no pendor da carne, mas com armas espirituais. Com que intuito, irmãos? Para levar cativo todo o pensamento ao trono da graça, aos pés de Cristo, ao senhorio de Jesus. Esta é a função nossa quando vamos meditar na Sagrada Escritura, quando vamos abrir a palavra de Deus. O que nós queremos? Aprender de Deus, conhecer a mente de Deus, conhecer a Escritura, conhecer aquilo que é o verbo de Deus, porque ela é a lâmpada. Nós não temos, irmãos, um pensamento autônomo, um pensamento que diga assim, eu sou um livre pensador. Já ouviu isso em algum lugar? Geralmente quem fala isso está amarrado ao presente século mal, e não a Cristo, e não à Escritura. Então, estes dois temas que permeiam toda a carta, é muito interessante quando nós os estudamos à luz da plantação da igreja de Filipenses. Os irmãos estão familiarizados com o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro simplesmente emocionante. Do início ao fim é emoção. É com rapidez que as coisas acontecem na igreja onde o avivamento está acontecendo. Como também nós percebemos ali a descida do Espírito, os apóstolos pregando em todo o mundo conhecido, mas quando você chega na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é uma emoção atrás da outra. Parece coisa de cinema. Logo, Paulo intenta ir para a Bitínia, mas o que é que o texto diz? Atos 16, o Espírito do Senhor não lhe permitiu. Depois ele passa a região frígio-gálata, querendo também ir pregar aos judeus de lá, e o Espírito Santo também não permite. Então, durante a noite, o apóstolo Paulo tem uma visão em que um varão da Macedônia, da região dos Filipenses, diz, passa a Macedônia e nos ajudam. Então, o evangelista Lucas diz, então nós entendemos que Deus tinha nos chamado para pregar o evangelho lá entre os macedônios, entre os romanos. É uma cidade que foi edificada por um homem muito humilde, que foi o pai de Alexandre o Grande. Então, era Filipe II o Grande. Então, ele botou uma cidade em homenagem a si mesmo. Em toda a sua humildade, ele fez isso. E essa cidade é uma cidade romana. As pessoas pensam como romanos, falam como romanos, negociam como romanos. Mas o apóstolo Paulo chega lá e prega que existe um que é Senhor sobre todos, sobre os romanos, sobre qualquer língua, povo ou nação, e que a nossa pátria não está aqui, está nos céus, onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, em busca de um lugar para pregar, vai a um rio, às margens de um rio. Vocês lembram, irmãos, que onde Paulo ia, em Atos, ele procurava uma sinagoga. Mas em Filipos não tem sinagoga, porque as pessoas são tipicamente romanas. Então o que Paulo faz? Ele vai para a margem de um rio e começa a orar, a pregar e a falar. E a Escritura diz que Deus abriu o coração de Lídia para crer naquilo que o apóstolo Paulo falava. Então foi a primeira convertida lá na Europa, que é uma região da Europa, né? O continente europeu, pela primeira vez recebeu o evangelho, e a primeira convertida foi uma mulher. Depois, o apóstolo Paulo recebe elogios, e como é difícil fugir de um elogio. Uma crítica nós rapidamente nos armamos, mas de um elogio é mais difícil. E aquela mulher, que era escrava, uma jovem, começou a dizer, estes homens que nos ensinam o caminho da salvação são verdadeiros homens de Deus. O apóstolo Paulo ficou chateado com isso. O apóstolo Paulo não aceitou esse elogio que não vinha de Deus. Vinha de quem? Do diabo. Aquela moça era uma adivinha que recebia muito dinheiro para os seus patrões por adivinhar o futuro, por dizer profecias, por falar coisas que as pessoas queriam saber. Então Paulo, olhando para ela, disse, sai dela. E o demônio saiu e a moça ficou sã, mas veio consigo perseguição. Onde quer que o evangelho for pregado, o que teremos, irmãos? Perseguição. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão
tribulações, perseguições aqui neste mundo. Faz parte. E o apóstolo Paulo está ali querendo somente uma coisa: pregar o evangelho, anunciar as boas novas e dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a sua liberdade é tirada, ele vai para o cárcere, né, juntamente com Silas, e lá, à meia-noite, eles começam a cantar louvores. O Senhor abre as portas do cárcere, o Senhor traz um terremoto ali, e o carcereiro vai se matar. Mais um convertido, já vamos em 3, né? Nos primeiros dias ali, nos primeiros momentos. Quando o carcereiro vai se matar, o apóstolo Paulo diz: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Então o homem creu, foi batizado ele e toda a sua casa. E depois aquele homem que abriu feridas no apóstolo Paulo, agora ia lavar as feridas do apóstolo Paulo. Aquele que odiava Paulo agora ama o apóstolo Paulo. Então você tem toda a casa do homem convertido, você tem uma moça liberta da escravidão de Satanás e você tem uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. É o evangelho. Ninguém detém o evangelho. Ninguém detém a obra santa do evangelho. É impossível, irmãos, resistir ao evangelho quando este evangelho chama pecadores no poder do Espírito Santo. Quando Deus escolhe salvar, você pode resistir temporariamente, mas não permanentemente. Como disse o John Piper, a graça de Deus é resistível até que deixa de ser resistível, porque ela nos atrai, nos seduz. Quando Deus transforma o nosso coração, nós vamos amando. Nós vamos nos vendo como pecadores indignos. Quem sou eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Eu estava morto no meu delito e pecado. Quem, em sua justiça, chamaria um pecador como eu? Somente um Deus que é duplamente justo e misericordioso. A justiça e a misericórdia de Deus beijaram-se na cruz, irmãos. E ela atingiu você, atingiu a mim. E por isso estamos contentes, alegres, cantando louvores. Foi o que aconteceu lá em Filipos. Mas os cidadãos filipenses não ficaram felizes com isso. Aceitaram o apóstolo Paulo, colocaram ele para fora da cidade. Os irmãos lembram do texto, mas ficou plantada a igreja lá. E esta igreja viveu um período de avivamento. O apóstolo Paulo fala que quando ele estava lá na presença deles, eles obedeciam a ele. Estão lembrados aí do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala isso. Depois os judaizantes quiseram entrar na igreja. O apóstolo Paulo diz: cuidado com os cães, cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão, cuidado com aqueles que são legalistas. Tomem cuidado. Cuidado com o orgulho. Lembra de Filipenses 2? Haja em vós o mesmo pensamento, sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, tomando a forma de homem. Sendo homem, foi servo. Sendo servo, foi obediente até a morte. Mas não qualquer morte, morte de cruz. Haja em você o mesmo sentimento. Cada um não procure o que é propriamente seu, mas o que é do outro. E ainda mais, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo está temendo que o orgulho avance na igreja. No capítulo 1, ele começa consolando os filipenses, dizendo: olha, vocês precisam entender que as minhas prisões, as minhas tribulações, as minhas angústias em Cristo trouxeram progresso para o evangelho. Todos da casa de César ouviram o evangelho. Vocês precisam entender que muitos pregam para suscitar tribulações às minhas cadeias, outros por porfia, outros por engano, mas o que me importa? O que importa é que o evangelho está sendo pregado. É claro, irmãos, que se não fosse o evangelho pregado por motivações erradas, o apóstolo Paulo iria confrontar, como ele fez aos Gálatas, lembram? Como ele fez aos Coríntios, como ele fez aos Tessalonicenses e tantas outras vezes. Quando o evangelho é deturpado, o apóstolo Paulo se levanta com todo o seu zelo. Em Filipenses, o que Paulo está querendo dizer, no capítulo 1, é que quando o evangelho é pregado por motivações estranhas, ainda assim é o evangelho, e ele é poderoso para salvar todo aquele que crê em Cristo. Não há como o evangelho perder. Ainda que a motivação da pregação seja errada, o evangelho é poderoso. O evangelho vai se embrenhando na sociedade, nos lugares, nos antros da terra, e vai chamando aqueles a quem o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz isso, e a respeito dos filipenses ele diz: alguém começou uma boa obra em vocês, ele há de terminar e há
de aperfeiçoar. Certamente, em Fortaleza tem muitas obras iniciadas por políticos que não foram concluídas. Ou talvez na sua casa mesmo você começou uma obra e ainda não terminou. Mas, quando Cristo começa uma obra num pecador, ele vai terminar. Inclusive, isso é um plano eterno antes da fundação do mundo. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Já estamos na expectativa, irmãos, de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, para que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo começou uma boa obra na igreja, Cristo começou uma boa obra na sua vida, e ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar essa obra. Falta só um pouquinho de tempo, como diz o escritor aos Hebreus, e ele virá e não tardará. Mas quando chega aqui, irmãos, tem uma questão singular, que é a briga entre duas irmãs. O apóstolo Paulo não diz os motivos, ele não fala o que era, não diz se era fofoca ou briga por qualquer coisa que seja, ou por dinheiro, ou por criação de filhos. O apóstolo Paulo não dá margem para você tentar descobrir. Calvino dizia que quando a Bíblia fala, nós comentamos. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. É a história do jovem que foi pregar e pregou sobre a mãe do filho pródigo. Se não tem nada falando sobre a mãe do filho pródigo, como é que você vai falar sobre Ou então, outro que pregou sobre o sonho da mulher de Pilatos. Se a Bíblia não diz qual foi o sonho da mulher de Pilatos, como é que você vai pregar sobre o sonho né? Então, o ponto é, aquilo que a Bíblia fala, nós comentamos, expomos. E o que o apóstolo Paulo fala? Que elas eram crentes, estão atentos aí comigo no texto, fala que elas têm o nome delas escrito no livro da vida, e em terceiro lugar, que elas eram cooperadoras. Há quem diga, eram pastoras, mas o texto também não dá margem para isso. Tá para dizer que elas serviam, e as irmãs são chamadas a servir ao Senhor, amém? Aqui é exatamente isso que está acontecendo. Note que a palavra roga aparece duplicada aí. Quando o apóstolo roga, também ele está mandando. Quando ele manda, ele também está pedindo. Ele não está sendo autoritário, carrasco, mas ele quer que a igreja saiba que isso daqui é urgente. Porque quando o corpo de Cristo está dividido, nós estamos sem discernir o corpo do Senhor. A ceia do Senhor tem um texto que diz, texto claro, conhecido de todos, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. 1 Coríntios 12, Paulo diz que somos membros do mesmo corpo. Somos uma só massa, 1 Coríntios 10. E aqui estava tendo uma discórdia. A discórdia, irmãos, segundo a Bíblia, Gálatas capítulo 5, é uma obra da carne. Não vem do Espírito. Há aqui uma beligerância, há aqui uma confusão entre essas duas irmãs. Mas eu quero que os irmãos lembrem que não deveria ter, mas tem. Quando você olha lá em Gênesis, há uma contenda, uma discórdia entre Abraão e seu sobrinho Ló. Não deveria ter tido, mas teve. Teve discórdia entre Paulo e Barnabé sobre uma questão muito importante, que é o quê? A pregação do Evangelho. Mas teve, não deveria ter. Houve contenda, discórdia, briga entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Dois homens de Deus, Barnabé, homem de Deus. Infelizmente, irmãos, enquanto nós estivermos neste tabernáculo, nós ainda temos que lutar contra a nossa própria alma. Nós temos que lutar ainda contra o pecado remanescente de Adão. O que não pode haver? Isso permanentemente. O que não pode ter no meio do povo de Deus, algo perseverante na guerra, na confusão. O que é que Tiago 4 diz? De onde vêm as guerras que há entre vós? São dos vossos membros que militam contra vocês mesmos. Como é que eu vou lutar contra alguém que está no mesmo time que eu? Quando nós brigamos entre si, nós estamos sabotando o corpo de Cristo. Isso é vergonhoso. Que este não seja jamais uma prática entre nós, irmãos, que fomos chamados pelo sangue de Cristo. Aqui houve, certamente em todas as igrejas do mundo vai ter um momento em que dois irmãos irão brigar e é papel de alguém auxiliar. Veja aí o verso 3, o apóstolo Paulo, a ti, fiel companheiro de jugo, eu te peço que você auxilie elas duas. Não é?
apazigue. Bem-aventurados pacificadores, porque deles eles serão chamados filhos de Deus. E errando a bem-aventurança aqui. Né? Você vai se meter para o bem do corpo de Cristo, para o bem daqueles irmãos. E vocês são irmãos. Não convém, não vale a pena lutar contra si mesmo, lutar contra uma parte do corpo de Cristo. E se isso permanece, irmãos, talvez seja um sinal claro de que a pessoa não seja cristã, não tenha sido transformada ainda. Note, irmãos, que quando você olha a Bíblia, você vê muitas pessoas perseguindo os crentes. O próprio Amã, que o pastor citou hoje pela manhã, ele não era crente, perseguiu o povo de Deus. Faraó perseguiu o povo de Deus, não é? E tantos outros irmãos que perseguiram os santos. Então é melhor para nós, enquanto crentes, sermos perseguidos do que perseguidores. Porque aquele que persegue, muito provavelmente, não está no corpo de Cristo ainda e está sendo enganado pelos seus próprios pecados. Então veja aí, irmãos, que o texto diz, né, tudo isso, mas você precisa olhar algumas coisas que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, pelo menos 3 pontos, acerca de como resolver estas questões. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar, devemos orar, devemos pensar e devemos praticar. Ele diz 4 coisas para resolver um problema de 2 irmãs. Note que o apóstolo Paulo não somente chega e diz assim, irmãs, pare com isso, tá bom, chega. Não, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos alegrar no Senhor. Vocês estão ansiosas? Estão brigando? Vamos fazer o seguinte, parem com isso. Não, ele diz, vamos orar. Vocês estão com rixa? Mas não vamos deixar assim, não. Vamos fazer, sabe o quê? Pensar. E, acima de tudo, vamos praticar a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em quem se alegrar, quando se alegrar, por que se alegrar, não andar ansioso jamais, de coisa alguma, senão de levar tudo a Cristo em oração, e orar com ações de graças, pensando naquilo que Deus já fez por nós, pensando em Cristo, que é bom, justo, e tudo isso que o pastor falou naquele momento, e praticando a palavra de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, veja aí o verso de número 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Note, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, de forma imperativa. Não é meramente uma sugestão, é uma ordem. Mas, pastor, no dia mau, no dia do sofrimento, como eu faço para me alegrar no Senhor? Eu acredito que esta resposta está no restante dos versículos. Se você começar, por exemplo, a pensar em tudo que Cristo já fez, vamos pensar só à luz de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do verso 3 em diante, irmãos, nós temos lá toda a sorte de bênção espiritual com que a igreja é abençoada, que você já tem agora. Não é uma coisa que você vai ter, é que você já tem agora se você é crente em Cristo. Lembra que Jesus disse assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você tem Jesus Cristo, você não vai ter a vida eterna. Você já tem. E você já desfruta dela agora. Mas à luz de Efésios 1, eu tenho muitos motivos para você se alegrar, mas vou usar só Efésios 1. Quando Lutero foi discutir com Erasmo, né, ele disse, olha, Erasmo, eu poderia usar vários generais da palavra de Deus, mas eu vou chamar só 2. O apóstolo Paulo e o apóstolo João. É o suficiente para destruir todo o seu pelagianismo. De uma vez só. Seu semi-pelagianismo. Não precisa de chamar de Gênesis a Apocalipse. Vou chamar só 2. Aqui eu vou chamar só Efésios 1, quando o apóstolo Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis e diante dele andássemos em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos. Estão contando aí as bênçãos? Conte as bênçãos. Foi eleito, foi predestinado. Aí o apóstolo Paulo diz, no mesmo texto, vocês foram redimidos. Ele fez propiciação pelo seu sangue para que vocês pudessem ser salvos. Ele diz também que vocês receberam o penhor do Espírito. Ele diz que desvendando-nos o mistério da sua verdade, para você entender o Evangelho, ele regenerou o seu coração. Então, são inúmeras bênçãos catalogadas lá em Efésios 1 para você ter em quem se alegrar. Teve um puritano que, falando sobre isso,
ele disse que coloque um cristão em qualquer situação e ele encontrará uma forma de se alegrar em Deus. Qualquer situação. E é no porão das aflições, irmãos, que Deus separa os melhores vinhos para o seu povo. Os melhores vinhos da presença de Deus são reservados no sofrimento, na dor. Vocês sabem que a escola do sofrimento, a professora, a aflição, a escola é boa, a professora é boa, mas ninguém quer assistir a aula, né? Porque quando bate, você diz, Senhor, tem misericórdia. Mas nós precisamos passar por aflições. Não é isso que Pedro fala na sua carta, irmãos? Nós precisamos ser angustiados por um pouco de tempo. Não é isso que o escritor aos Hebreus nos diz? Que se nós estivermos sem disciplina, o que somos? Bastardos e não filhos. Então as aflições, diz Lutero, as minhas tentações, diz Lutero, são as minhas professoras. E você aprende muito mais na dor, no sofrimento, do que quando você está em períodos de paz e em tranquilidade. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está dizendo, olha, em toda e em qualquer situação. Qual era o risco que os filipenses estavam correndo aqui? Por ter seu apóstolo, né, aquele que fundou a igreja, preso na sua primeira prisão lá em Roma, 60 depois de Cristo, eles estavam preocupados e tristes com a prisão do apóstolo Paulo. É por isso que em Filipenses 1 ele diz, olha, vocês não devem se entristecer, porque a minha prisão trouxe o progresso do evangelho. A minha prisão trouxe para vocês pastores. Quando começa Filipenses 1, ele já diz, né, que tem presbíteros, tem diáconos, tem pastores, tem homens de Deus na igreja. E vocês vão prevalecer sobre isso. Então, o apóstolo Paulo também diz em quem devemos nos alegrar. Ele diz que é no Senhor e não nas circunstâncias. Tem um hino que nós cantamos aqui, que diz, não olho as circunstâncias, não. Eu olho para quem? Para o Senhor. A alegria do Senhor, diz Neemias, é a nossa força. O que nos motiva, irmãos? A alegria do Senhor. É a presença do Senhor. Eu não sei se você já passou por essa experiência de tentar consolar uma pessoa e a pessoa está tão cheia de Deus que é você que sai edificado, né? Você vai tentar ajudar a pessoa que está passando por um sofrimento e a pessoa vai e fala de Cristo de uma forma tão empolgante que você diz, meu Deus, eu estou com vergonha agora, né? Porque ele está na aflição ali, recebendo uma graça diferenciada para suportar aquilo. Não veio sobre vós aflição, tentação nenhuma, senão humana. E fiel é Deus, que vindo a aflição, vindo a tentação, vindo o sofrimento, também vai trazer consigo o quê? O escape, a graça, o lugar onde nós devemos nos alegrar, que é no próprio Senhor. E note que aí o apóstolo Paulo ainda diz, irmãos, que nós devemos fazer isso de forma coletiva, não é? Alegrai-vos. O cristianismo, a igreja, é um local onde juntos, irmãos, nós fazemos todas as coisas. Note lá em Efésios 1, onde o apóstolo Paulo, orando, né, ele diz, a fim de compreender com todos os santos qual é a altura e a profundidade e o cumprimento do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. É juntos que nós aprendemos a palavra, é juntos que nós levamos a carga um dos outros, e é juntos que, nesse momento aqui, neste ajuntamento solene, que nós nos alegramos no Senhor, por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer. Então, note aí, irmãos, que o apóstolo Paulo diz, olha, a moderação de vocês precisa ser conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque quando você pensa em moderação, é a palavra mais difícil de ser traduzida aqui, inclusive, desse texto. As versões aí trazem gentileza, equidade, a vossa amabilidade seja conhecida de todos os homens, porque, de fato, nós temos que ter dois cuidados aqui. O primeiro é de não sermos duros demais. Geralmente, as pessoas extremistas, elas são duras demais com os irmãos, né? Jesus disse que eles atam fardos pesados aos lombos dos discípulos, mas eles nem com o dedo mínimo empurram estes fardos. São as pessoas que Paulo faz menção aqui em Filipenses capítulo 3, acautelai-vos dos cães, dos fariseus, lembram disso? E o outro cuidado, irmãos, que nós devemos ter aqui, é de não sermos mais misericordiosos do que Deus. Tinha um irmão na igreja que falava bem de todo mundo, até de quem fazia o mal.
Aí um irmão disse, hoje eu pego ele. Irmão, me diga uma coisa, o que é que você acha do diabo? Ele disse, rapaz, é um trabalhador, viu? Trabalha, ele não para. Então, ele sempre tinha alguma coisa para, né? Mas tem hora que não dá. Tem hora que ela diz, não, espera aí. Até o diabo, né, também. Tenha calma. Você nem pode ser libertino, nem pode ser legalista. Se até perguntasse, né, quem serve melhor a Deus, é o fariseu ou o liberal, o libertino? Nenhum dos dois serve a Deus, irmãos. O que é que Deus quer? Olha o texto aí de novo. Seja a vossa moderação. Sejamos bíblicos. É por isso que Paulo fala tanto sobre pensamento aqui, irmãos. O pensamento cristão. Aquilo que a Bíblia diz. Como Cristo venceu o diabo no deserto. Está escrito. Todos os debates que Cristo venceu dos fariseus, como ele venceu, está escrito. Quando os discípulos erravam, o que era que Jesus dizia? Não tendes lido? Nunca lestes? Então, o que devemos fazer? Pensar biblicamente, que aí a moderação vem. Nem 8, nem 800, nem 8.000, nem 8 milhões. Mas, equilíbrio. Uma tradução melhor aqui seria equidade. Justiça, né? Não sermos, de modo nenhum, daqueles que defendem quem não deve ser defendido, nem daqueles que oprimem com fardos pesados aqueles a quem Cristo morreu por eles, por quem Cristo já os salvou. Devemos animá-los, fortalecê-los para andar com Cristo e servi-lo de todo o coração. Note aí, irmãos, que o apóstolo Paulo agora vai combater a ansiedade, que é o mal do nosso século. Né? Note que, em vez do apóstolo Paulo dizer, passe um tempo na praia, ande na areia descalço, ou coma chocolate, ou vá para o shopping, ou descanse, peça férias. Estou só vendo os crentes dizendo amém, assim, né? É o que vocês estão precisando, né, irmãos? Paulo não está dizendo isso. Ele troca aqui algo, parece que a oração é o antônimo da ansiedade. Lembra quando o apóstolo Pedro diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tem um hino muito antigo, não sei se nós cantamos aqui, que diz, é meu, somente meu, todo o cuidado. E o teu trabalho é descansar em mim. Às vezes dá trabalho, né, irmãos? Porque as preocupações, as ânsias, as perturbações deste mar agitado aqui nos perturbam. Mas nós devemos frear e dizer o que a palavra de Deus diz. Não andeis ansiosos. Em outro momento, Cristo pregando para os seus discípulos, no Sermão do Monte, acerca, inclusive, daquilo que mais nos perturba enquanto seres humanos aqui, que é o dinheiro, o sustento, principalmente quando você é casado. Eu lembro quando eu era recém-casado, eu passei um tempo olhando para o teto. Eita Deus, agora eu tenho que sustentar a mulher. Me ajuda, Senhor. Segura na minha mão. Sem eu ir agora, tá, Senhor? Segura na mão de Deus e vai, né? E você fica apreensivo. Então vem os filhos, e isso vai tomando seu coração. E você precisa ter cuidado para isso não sobrecarregá-lo. Tirar você do foco de saber que olhe para os pássaros dos céus. Olhe para os lírios do campo. Era o texto que eu mais citava para mim mesmo, quando eu era recém-casado. Não é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos? Olha a quantidade de semente que tem uma lavoura de capim, irmãos. E Deus alimenta todos os pássaros com fartura, que eles jamais conseguirão comer tudo aquilo. Olhe para os lírios do campo, o Senhor os veste. Homens de pequena fé, basta cada dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, o contrário de ansiedade é oração. Oração confiante naquele que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Veja aí, irmãos, o que Deus diz aqui na sua palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
Pela oração, pela súplica, como? Com ações de graças. Em tudo dai graças. É o texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós devemos ter em nossa mente, irmãos, o cuidado de Deus, a providência de Deus. Vou citar alguns textos aqui para os irmãos rememorarem. Lembra lá do Salmo 34? Salmo belíssimo. Salmo 34 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor me ouviu, me livrou de todos os meus temores. Bonito isso, né? Ou então quando ele diz assim: os filhos dos leões padecem de fome, mas os filhos de Deus têm pão a fartar. 37, o Salmo, conhecido. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Cuidado do Senhor. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Pelo deserto? Olha o cuidado de Deus. As sandálias deles não ficaram rotas, nem suas vestes apodreceram. E tinha pão a fartar durante 40 anos, irmãos. O nosso Deus é o Deus da providência. Então, em vez de ansiedade, faça oração. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Vá diante de Deus. Note que o texto diz assim, ó, diante de Deus, não diante dos homens. Muitas pessoas, diz o livro de Provérbios, né, buscam a presença dos príncipes, mas do Senhor vem o cuidado, a providência de cada um. É o que está lá escrito em Provérbios. Então nós, enquanto crentes, devemos orar perseverantemente contra nós mesmos. E quando chega no verso 8, eu fico entusiasmado a falar, porque eu lembro de Spurgeon, né, quando ele diz que em 40 anos não teve 5 minutos sequer que ele não pensou em Cristo. Então, o que há de melhor no mundo, no céu e na terra? Cristo, né? O pastor falou aqui já para vocês. Então, o pensamento bíblico inspira a Cristo. E aí tem uma frase também do J.K. Chesterton, que explica muito bem isso daqui. Ele disse que há 2000 anos atrás, nasceu, viveu e morreu e ressuscitou um homem que depois que eu o conheci, eu não consigo mais pensar em nada sem pensar nele. Então, quando eu olho para uma ovelha, eu lembro que ele é o bom pastor, que dá a sua vida pela ovelha. Quando eu vejo um homem lançando a rede ao mar, eu lembro que ele falou que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a rede ao mar. Eu não posso mais ver uma colheita, o trigo, trabalhadores, vinho, pão, porque ele mesmo é o pão de Deus que desceu do céu. Para onde quer que você olhe, você vai lembrar de Cristo, irmãos. A estrela de Belém, basta sair aí fora e olhar para o céu e ver as estrelas. E um dia, um grupo de homens saiu lá da Babilônia em busca dessa estrela. Quando o sol nasce, nós lembramos que o sol da justiça veio e virá mais uma vez a este mundo. Lembra que nós cantamos aqui também? Cristo virá outra vez aqui. Sol da justiça. Quando você pensa num trono, numa parábola, num pregador, não tem como não pensar em Cristo, não levar o pensamento a Cristo. Como é que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3? Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então deixe, irmãos, que a sua mente seja tomada pela palavra de Deus. E aí quando você for botar o sal amanhã na sua comida, lembre-se que ele disse que vós sois o sal da terra. Quando você acender a luz de madrugada para lavar o rosto, escovar os dentes e trabalhar, lembre-se que ele é a luz do mundo. Quem anda nele não está em trevas. Não tem como. A nossa vida deve ser pautada pela mente de Cristo. É por isso que Paulo diz assim, finalmente. Finalmente, irmãos. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em vez de ansiedade, brigas, rixas, pense em Cristo. Pense nele. Né? Tem um livro, não sei quantos dos irmãos já leram esse livro ou conhecem esse livro, que é do Richard Bach, chamado Fernão Capelo Gaivota. Esse é um nome engraçado, né? Pois é, ele era uma gaivota que comia retraço de peixe. O pescador tira o filé do peixe, o filé do salmão, o filé de pescada, jogava só a cabeça do peixe com as espinhas para a gaivota comer, aquele bando de gaivotas. Aí um dia ele olhou para as próprias asas e disse, por que Deus me deu estas asas?
eu acho que Deus quer que eu voe. E ele começou a tentar voar. Caía, não conseguia, até que um dia ele subiu. É um livro para criança. E um dia ele olhou um peixe lá de baixo e abocanhou o peixe. E comeu o peixe. E sentiu carne de peixe. E disse, não, eu não fui criado para isso. O Senhor me criou para voar, para caçar e para me alimentar do que é bom. Não como o filho pródigo que acabou comendo a comida dos porcos. Lembram? Faltava para as outras gaivotas, um bando de gaivotas, pensar. Cristo lhe chamou, irmãos, para pensar. Isso não é teologia coaching, não. É uma teologia baseada naquilo que Cristo diz. Você, que foi transformado pelo poder de Deus, é filho de Deus. Filhinhos, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, por que eu vou viver no pecado? Por que eu vou viver ansioso de coisa alguma? Por que eu me preocuparei? Por que eu deixarei que o mundo, a carne ou o diabo tome a minha alegria, se o Senhor está comigo? O Senhor disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você não está se alegrando em Cristo, preocupe-se em se alegrar agora. Se você não tem trocado, substituído a ansiedade pela oração, faça isso agora. Se você tem pensado, olhando somente para as circunstâncias, para o mar revolto, para as dificuldades, pense em Cristo agora. E, acima de tudo, pratique a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai. Prática da palavra de Deus. Como é que está escrito, irmãos, lá em Tiago 1? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Jesus falou que o homem que ouve a sua palavra e não a pratica, não foi isso que Jesus falou? É semelhante a uma casa edificada sobre a areia. Quando vem a chuva, transbordam os rios e o vento bate com ímpeto, grande é a ruína daquela casa. Mas o que ouve as suas palavras e as pratica é como uma casa edificada sobre uma rocha. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está dizendo, isso praticai, o que vocês viram em mim. Tem pessoas, isso é um jargão, né, em muitas igrejas, em que diz assim, não olhe para o homem, olhe só para Cristo. Já ouviu isso em algum lugar? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que vocês viram em mim, isso praticai. Aos Coríntios, texto muito famoso, o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, tudo que vocês viram que eu faço, que imita a Cristo, me imitem. Me imitem no ato de imitar a Cristo. Hebreus, capítulo 13, e aqui tem uma grande responsabilidade para os pastores, o escritor aos Hebreus diz, olhai para os vossos guias, os vossos pastores, a fé dos quais imitai. Né? Ai de nós, né? Deus tenha misericórdia, que Deus nos guarde. Mas esta é a verdade. O apóstolo Paulo dizendo, pratiquem a palavra de Deus a partir do que vocês viram em mim. Eu estou aqui para glorificar a Deus com vocês. E aí o resultado de tudo isso, irmãos, aparece 2 vezes em todo o texto. Veja aí o verso de número 7, quando o apóstolo Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no final, a última frase, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo diz aqui que tanto a paz de Deus, como o Deus da paz estará conosco quando nós trocarmos, substituirmos a briga, a contenda, por pensar concordemente no Senhor. Quando trocarmos a tristeza segundo o mundo, pela tristeza segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento, ao louvor. Quando trocarmos a ansiedade pela oração. Quando pararmos de pensar coisas antibíblicas. Né? Lutero dizia que você não pode impedir que um pássaro, né, sobrevoe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Você pode impedir, né, que pensamentos prevaleçam sobre você. Você deve dizer, não, eu fui transformado pelo poder de Deus.
Eu não vou usar palavras impuras nem no meu pensamento. Eu quero pensar naquilo que é justo, bom e de boa fama. Eu quero pensar em Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não quero isso para mim. Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me, santifica-me. Eu não quero esta música, não sei se já aconteceu com você, da moda ou não, tomando a minha mente, Senhor. Eu quero os altos louvores do Senhor na minha boca. Eu não quero, Senhor, que o meu coração se encha de auto-engano. Eu quero que o meu coração venha a ser preenchido por Tua palavra, por Teu Filho amado, e assim viver para Ti de todo o meu coração. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a amada Igreja Batista de Parquelândia. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos, encerrando este momento. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos pensar concordemente no Senhor. Queremos que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de substituir a tristeza segundo o mundo, que não traz arrependimento, que só traz confusão, que só traz pecado, por aquela tristeza do Evangelho, que nos faz entristecidos pelos nossos pecados e felizes, alegres, contentes, jubilosos, por termos tido todos os nossos pecados cancelados na cruz do Calvário. Queremos, ó Deus, substituir a ansiedade, a preocupação, o medo do amanhã, pela presença bendita do Senhor em oração. Queremos ir ao trono da graça, perante o Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, aquele, ó Deus, que levou sobre si as nossas dores, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades e também, ó Deus, a nossa ansiedade. Queremos pensar em Cristo, que é puro, amável. Queremos nos deleitar nele. Queremos sentir prazer nele. E queremos praticar a Tua palavra de todo o nosso coração. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Sê conosco, ó Senhor, para vivermos para Ti todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.